O rio Eufrates, conhecido como o maior da antiguidade, carrega uma história repleta de eventos significativos e mistérios que desafiam a compreensão humana. No entanto, algo alarmante está ocorrendo. A cada ano, suas águas se tornam mais escassas, e as populações da Ásia Ocidental já enfrentam sérios problemas devido à escassez deste que sempre foi um rio majestoso e vital. O mais preocupante é que os países banhados por ele parecem não estar dando a devida atenção à sua situação, e em alguns casos, até agem de forma que agrava a crise. Mas o que você talvez não saiba é que essa seca não é apenas uma questão ambiental grave. Ela também está relacionada ao cumprimento de profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Neste vídeo, vou revelar o que o livro de Apocalipse nos diz sobre o futuro do rio Eufrates e como ele está conectado ao Armagedon, a batalha final entre Jesus Cristo e Satanás e seus demônios. Será que a seca desse rio é um sinal de que estamos cada vez mais próximos da chegada do Anticristo? Para começar, o livro de Gênesis, no capítulo 2, nos informa que o Eufrates era um dos rios que irrigava o Jardim do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva junto com os animais que ele criou no início de tudo. Mais tarde, em Gênesis capítulo 15, o Eufrates é mencionado como um dos limites da terra prometida aos descendentes de Abraão, conforme a aliança feita por Deus. O texto sagrado diz: Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Este rio nasce na Turquia, atravessa a Síria e o Iraque, e deságua no Golfo Pérsico, estendendo-se por 2.700 quilômetros. É uma fonte vital de água potável para milhões de pessoas nessas nações, além de ser usado para irrigar lavouras e alimentar usinas elétricas que geram eletricidade para mais de 1 milhão de lares. No entanto, a região, outrora próspera e fértil, está se transformando em um local de medo e incerteza, pois sua principal fonte de água está desaparecendo. Nos últimos 3 anos, as chuvas na região começaram mais tarde e terminaram mais cedo, levando a uma diminuição drástica do volume de água no Eufrates. Em algumas áreas, o leito do rio já secou completamente. Um vídeo que viralizou na internet mostrou supostos gritos de demônios em uma dessas áreas secas, o que deixou muitas pessoas apavoradas. De acordo com algumas interpretações, esses sons seriam dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus, conforme a profecia de Apocalipse, capítulo 9. Embora eu tenha abordado essa teoria em outro vídeo, em nenhum momento afirmei que esses ruídos eram realmente dos 4 demônios aprisionados por Deus. Voltando à questão da seca, um grupo de cientistas sugere que a crise não se deve apenas às mudanças climáticas, mas também à má gestão dos recursos hídricos pelos governos dos países envolvidos. Alguns acreditam que há um motivo desconhecido pelo qual esses governos desejam que o rio seque completamente. Mas, afinal, qual seria o benefício da desertificação de um rio tão importante para a humanidade? A verdade é que a morte do rio Eufrates está diretamente ligada ao cumprimento da profecia do Armagedon. De acordo com a Bíblia, os reis do Oriente caminharão pela terra seca onde outrora corria o Eufrates até o Monte Megido, onde lutarão contra o exército de Cristo na batalha final. Apocalipse, capítulo 16, revela: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram, para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E a profecia continua: Então, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Assim, quando o rio Eufrates secar completamente, a trombeta soará, e os demônios que foram aprisionados por Deus serão soltos para destruir 1/3 da humanidade com seu exército de 200 milhões de soldados. O apóstolo João descreve essa cena em Apocalipse, capítulo 9. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Meus irmãos, esses espíritos malignos serão os responsáveis por mobilizar os governantes do Ocidente para marcharem pelo Eufrates e lutarem contra o exército de Jesus.
Isso significa que estamos nos aproximando rapidamente do fim dos tempos. A desertificação do Eufrates começou há cerca de 35 anos e está acelerando, e tudo indica que o espírito do anticristo já está operando através desses governantes, levando-os a acelerar a seca completa do rio. Embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, o espírito dele já está agindo nos corações dos seres humanos, induzindo-os ao mal e preparando tudo para sua chegada. E não sou eu quem diz isso, mas a própria Bíblia. Veja o que o apóstolo João escreveu. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Diante disso, não precisamos focar apenas nos rumores sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém, nem esperar pelo anúncio do grande acordo de paz entre as nações e religiões que precederá o arrebatamento da Igreja. Tudo isso será apenas o desfecho do que já está acontecendo diante de nossos olhos, inclusive com a seca do rio Eufrates. Você não precisa temer o anticristo ou a batalha do Armagedon, porque a palavra de Deus garante que Jesus vencerá essa guerra e lançará Satanás no lago de fogo que arde com enxofre, onde ele será atormentado por toda a eternidade. Sei que tudo isso é assustador, mas se você entregar sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com sua palavra, o Senhor te guardará do dia do juízo e te levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém, um reino onde não haverá medo, dor, morte ou lágrimas. Não se preocupe com o momento exato em que tudo isso vai acontecer, mas sim com o lado em que você estará quando isso acontecer. Por isso, eu te convido a caminhar comigo todos os dias, pois trago conhecimento bíblico, discuto assuntos relevantes e faço orações diárias para fortalecer sua fé. Amém? Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no meu canal. Que Deus te abençoe poderosamente.